Olá pessoal, muito bem-vindos. Então o tema hoje, reposição hormonal no homem. Então o que é importante da gente saber em relação à reposição hormonal? Primeiro ponto, o que é a andropausa? Então andropausa é uma queda da produção de hormônios que acontece a partir dos 30 a 35 anos de idade. Isso vai acontecendo de forma progressiva. E aí você vai ver as estatísticas, você vê que 38% dos homens a partir dessa idade tem queda dos níveis de testosterona. Isso é algo muito importante de ser trazido como informação, porque a falta da testosterona traz uma série de comorbidades. O que é uma comorbidade? É quando um problema traz uma série de outros problemas. Quais problemas? Osteoporose, baixo desejo sexual, baixa potência sexual, procrastinação, medo, incapacidade de perder peso, problemas relacionados com o endotélio vascular, como hipertensão arterial, problemas cardiovasculares. Então, é como se fosse assim, a testosterona ela é extremamente importante para o bom funcionamento do coração. E tem gente que acha que a testosterona faz mal para o coração. Não, ela faz bem para o coração. Ela só vai fazer mal se você tomar doses excessivas por um intervalo muito grande de tempo, que é o que acontece, por exemplo, no esporte fisiculturismo, onde as pessoas em busca de um resultado extraordinário acabam usando testosterona demais. E isso vai causar um prejuízo na musculatura porque o coração fica hipertrofiado. Em níveis fisiológicos, a testosterona é muito positiva para o homem. Levando em conta o diagnóstico, qual é o diagnóstico diferencial? O que é um diagnóstico diferencial? Eu preciso saber se é a andropausa ou se é uma falência do testículo, que a gente chama de hipogonadismo primário. Por que primário? Porque eu tenho 3 problemas. Então, o primeiro problema, testículo, então primário. Segundo problema, seria a hipófise. Então, se eu tenho problema na hipófise, eu tenho um problema secundário. E o terceiro problema, que é um problema no hipotálamo, no cérebro, que é um problema terciário. Então, no hipogonadismo primário, eu vou ter um aumento dos hormônios LH e FSH, principalmente do LH, que é o hormônio que vai estimular a minha célula do testículo, a célula de Leydig, a produzir testosterona. E a célula de Sertoli, que é a célula que produz o espermatozoide, essa célula é o FSH, mas você vai ter o quê? No hipogonadismo, você não tem só queda de testosterona, você também tem queda do espermatozoide. Então, hipogonadismo é uma falta de testosterona ou de espermatozoides. Então, se eu tenho uma baixa contagem de esperma, isso também é considerado um hipogonadismo, ou seja, um mau funcionamento da gônada. Então, a gônada masculina tem 2 funções: produzir o hormônio testosterona e outros hormônios também menos importantes e produzir espermatozoide, ok? Então, o que acontece? Metade dos homens com mais de 50 anos tem andropausa. Então, desses 38% que eu falei, metade é aos 50 anos. Então, se você tem 50 anos ou mais, está com incapacidade de perder peso, está triste, está deprimido, não consegue perder peso, faz exercício, não tem resultado, faz exercício, está cheio de dor crônica depois do exercício, vale muito a pena você dosar sua testosterona. Qual o valor normal de testosterona? Varia de sociedade para sociedade. A gente vai considerar 345 como número mágico. E a testosterona livre acima de 7. Ok? Está normal. Abaixo de 7 precisa tratar. Como eu vou tratar? E a pergunta é, como eu vou tratar? Então eu posso tratar de 2 maneiras. Primeira maneira, se eu quero manter fertilidade, eu posso usar um medicamento chamado clomifeno, que é um medicamento que foi desenvolvido para câncer de mama, mas ele pode ser usado para outras questões, por exemplo, ginecomastia, para estimular as células de Leydig a produzir testosterona.
Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar o clomifeno. Qual a dose? A mínima dose possível. Por quê? Porque ele traz efeitos colaterais, principalmente dor de cabeça. Pode dar coceira, pode dar rash, mas principalmente a dor de cabeça. Então, se você quer ter filho, você não deve repor testosterona, ou repor por um curto período de tempo, ou utilizar as formulações de testosterona. Então, qual é a melhor? Não tem. Você vai avaliar cada caso. Então, por exemplo, se eu tenho paciente obeso, tá? Evita o nebido, que é um decilato de testosterona. Por quê? Porque o nebido, ele dá muita hemoconcentração. O que é hemoconcentração? É o aumento das células vermelhas no sangue, aumento do hematócrito. Então, se eu tenho aumento do hematócrito, eu vou evitar o nebido, que é o que mais aumenta o hematócrito. Se eu sou um paciente que estou muito agressivo, muito ansioso, muito nervoso, evitar as testosteronas que dão pico. Qual é? O deposteron, que são sais de testosterona, e o durateston, que é o cipionato de testosterona. Então, esses medicamentos, eles têm um pico, que se você fizer uma ampola inteira, ele pode passar e vai caindo e dura mais ou menos 21 dias. Então, uma estratégia interessante é você fracionar as doses. Lembrando que você nunca vai conseguir fazer uma reposição de testosterona sozinho, a não ser que você faça com um cozinheiro de academia, que eu queria que você ficasse longe desse tipo de estratégia. Procure um bom profissional. Quem são os profissionais que mais lidam com isso, que mais estudam isso? O endocrinologista e o urologista. O urologista vê isso muito pouco na formação básica, mas ele pode fazer cursos depois e ir aprendendo. Eles entenderam a importância da testosterona, então você vê cada vez mais urologistas trabalhando com isso. E o endocrinologista. Quem você não deve utilizar como prescritor de testosterona? Quem não for um profissional médico. Por quê? Porque a medicina, ela utiliza os hormônios há milhares de anos. Seja na forma de planta, por exemplo, fitoesteróis, seja na prescrição de hormônio, que não é tanto tempo assim, mas que a gente consegue o quê? Um resultado interessante, com segurança, na dose exata. O que a gente tem visto são profissionais que não têm nada a ver com a medicina, fazendo doses excessivamente altas de testosterona, que vai ser uma maravilha para você por 3 meses. Você vai se sentir muito bem nos 3 primeiros meses. Depois você vai ter que trabalhar com o quê? Com os efeitos colaterais desse excesso de testosterona. Aí você vai ter que procurar um bom profissional e muitas vezes esse profissional vai precisar fazer um monte de medidas para compensar esse problema. Outro interessante é a testosterona natural injetável. Só que essa tem uma meia-vida muito rápida, de horas, vai fazer um efeito legal. Mas você deve manter também a testosterona gel. E a testosterona transdérmica na forma de gel. Essa testosterona transdérmica, no início, há 3, 4 anos atrás, a gente fazia uma dose de 10 a 100 miligramas. Hoje a gente está vendo que precisa de pouca testosterona. Então, se você raciocinar, quanto um homem produz de testosterona por dia? 5 miligramas. É o que ele produz. E essa testosterona é produzida em mais ou menos uns 4, 5 picos por dia, que coincide com o pico do LH. Então, como é que funciona? A minha hipófise, o meu hipotálamo, conversa com a minha hipófise, que libera o LH em pico, esse LH vai estimular o testículo a produzir testosterona em pico. Então, é muito importante também, se você tem uma testosterona de 340, às vezes você pegou uma fase que não é um pico. E aí você vai tomar testosterona e vai ter muito efeito colateral, queda de cabelo, espinha, um monte de problemas. Então, foi uma testosterona que ou você pegou num pico ruim. No inverno, a gente produz mais testosterona do que no verão. Então, por exemplo, se você tiver num dia muito quente, for fazer no outro dia testosterona, pode ser que ela dê baixa. Mas não no nível, por exemplo, de 150, de 180, de 220. Vai estar ali naquele nível entre 300 e 400. Então a ideia é você fazer pelo menos umas 2 dosagens, para você ter certeza do que você está fazendo. O exame de saliva é muito interessante. Infelizmente ainda não é uma realidade de plano de saúde,
Mas a saliva ela é um líquido biológico que avalia o interstício, o líquido intracelular, que é onde o hormônio está funcionando. Então, a gente faz assim, ó, uma crítica, inclusive ao meu trabalho, porque eu utilizo isso, mas assim, é só para a gente pensar. Então, a testosterona no sangue não é a testosterona que está funcionando, é a testosterona que está em estoque. E se ela estiver ligada a SHBG, que é a testosterona total, é uma testosterona que não está agindo. Então, usar saliva é muito interessante. Às vezes você pega um homem cheio de sintomas, com a testosterona lá em cima, por exemplo, a testosterona de 1000, só que ele está cheio de problemas, está deprimido, está com impotência, está cansado, está com incapacidade de perder peso, e aí você vai dosa o exame na saliva, o exame está lá embaixo. Mas a saliva a gente vai precisar de quê? De mais dados para quê? Para ter certeza se isso realmente funciona. Existem vários estudos mostrando a importância e o benefício do exame salivar. Não só com a testosterona, mas com cortisol, com udeia. Então, a saliva parece ser um líquido muito interessante. Eu tenho usado isso cada vez mais na minha prática. Eu acredito que daqui a uns 10 anos isso aí também vai ser coberto por planos de saúde, se Deus quiser. Porque a gente vai ter mais um dado para avaliar e prescrever a testosterona de forma correta. Então eu falei do Nebido, eu falei dos sais de testosterona, o Deposteron e o Durateston, que tem meia-vidas de mais ou menos 21 dias, mas eles têm um pico nos primeiros 7 dias, depois vai caindo. Então uma testosterona que às vezes usar meia ampola 2 vezes ao dia é muito interessante, tá? Lembrando, confie no seu médico, procure um bom profissional, de preferência um endocrinologista com título de especialista ou um urologista com título de especialista. Tem muita gente boa que não é especialista, claro. Se a pessoa tiver coerência, tiver fazendo uma dose correta. Então o que a gente tem visto é mulheres tomando doses de homem e homem tomando doses muito excessivas. Então hoje eu já não prescrevo mais 100 miligramas de testosterona, a não ser que seja uma pessoa jovem, por exemplo, com uma cirurgia de câncer de testículo que aí perdeu toda a produção de testosterona. Então essa pessoa merece. Então hoje os gels são muito mais eficientes do que no passado. A tecnologia para produzir o gel de absorção é muito mais eficiente hoje. Então doses às vezes de 5 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas são extremamente benéficas, trazendo o mesmo efeito colateral e um resultado incrível. A gente também tem as testosteronas sintéticas. Quais são as principais? A oxandrolona e o estanozolol. Esses hormônios, eles têm principalmente o estanozolol, que eles têm um radical no carbono 17, que faz com que esses medicamentos sejam extremamente tóxicos para o fígado. Então você não usa esses medicamentos via oral. Você usa ou na forma injetável ou na forma sublingual. Lembrando que esses hormônios sintéticos que têm um poder anabólico muito alto devem ser usados apenas com supervisão médica, com indicação precisa. Qual a indicação precisa? Perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia. Então é aquele paciente velhinho que está perdendo muito músculo e precisa de ganhar força. Ou aquele paciente que tem dificuldade de absorver. Então aquele paciente muito magrinho que não consegue ganhar músculo, que não consegue comer uma quantidade suficiente de comida. Talvez esse paciente se beneficie do uso desse tipo de estratégia. Sempre o quê? Depois de tentar com os hormônios, entre aspas, mais naturais. Principalmente a testosterona bioidêntica. Então, gente, era isso que eu tinha para falar. Eu quero que vocês entendam que a reposição hormonal, quando bem indicada, ela ajuda muito, principalmente você se tornar uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais eficiente, uma pessoa mais determinada. Ela age no cérebro, ela age no coração, ela age na massa muscular, ela diminui os níveis de ansiedade e depressão quando usada na dose certa. Se você fizer mais que o suficiente, efeito totalmente contrário. E quanto mais tempo você usar uma dose excessiva, mais problemas ela vai trazer para você.
Era isso que eu tinha para dizer. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.